Olá pessoal, tudo bem? Luca Baggio aqui. Eu recebi um comentário aqui num dos meus vídeos pedindo para que eu ensinasse como que eu faço as capas, as thumbnails dos meus vídeos no YouTube, tá? E eu vou te ensinar e vou te mostrar agora o que eu utilizo, o passo a passo, tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Apesar de eu mexer bastante com Photoshop, então vocês podem ver que aqui no meu computador eu tenho After Effects, eu tenho o Bridge, o Media Encoder, o Photoshop 2023, o Premiere para edição de vídeos. Sei trabalhar há muitos anos com Photoshop. E eu utilizo o Photoshop quando eu preciso fazer alguma edição em alguma foto, acrescentar alguma coisa, trocar alguma cor. Então eu utilizo isso em alguns dos vídeos que eu faço sobre quiz, para trocar cor de roupa, para trocar alguma coisa, que eu acho muito mais fácil e que provavelmente nos outros programas, por exemplo, como o Canva, não é tão simples de fazer. Mas hoje em dia eu utilizo muito o Canva pela praticidade e pela facilidade. Eu falei no vídeo anterior, né, para que vocês utilizem o Canva. Eu estou aqui na conta, que é uma conta premium, né, que é R$35 por mês. Tá? Eu acho que vale muito a pena, porque você tem todos os recursos premium, né? Todos os recursos pagos. Então isso facilita bastante a tua produção, a tua agilidade. Então basicamente o que a gente precisa fazer é o seguinte. Você vai vir aqui em criar um design, vai colocar um tamanho personalizado e vai digitar lá 1280 por 720. Esse é o tamanho padrão das thumbnails do YouTube, tá? Então é neste padrão que você tem que trabalhar, tá? Bom, a imagem, eu busco imagem deste banco de dados aqui, desse banco do Canva. Você pode utilizar. Quando eu quero alguma imagem diferente, por exemplo, o que o pessoal pode usar? Eles podem usar lá Pixabay, pixabay.com. Pode procurar imagens aqui, né? Pode ir lá no Pexels. Porém, estes sites já estão sendo muito utilizados. Então, quando eu quero alguma coisa diferente, né, eu procuro fazer nas inteligências artificiais, como o Midjourney, que é um dos melhores, né, no Leonardo.ai. Então, eu utilizo o Leonardo porque o Midjourney é pago, né? Você tem que fazer a conta nele, colocar no Discord, você tem que baixar o Discord se você ainda não tem. Então, eu utilizo o Leonardo aí porque ele me dá 150 créditos por dia, então eu posso utilizar isso aqui à vontade. As imagens são muito boas, então eu tenho criado muita coisa aqui no Leonardo, praticamente tudo que eu tenho feito, olha só. Isso aqui tudo só de um vídeo. Esse é de outro. Olha só o padrão, gente. Ele é muito bom. Você ainda tem a opção de usar o Adobe Express na versão beta. Então você está aqui no começo, olha só, essas imagens todas foram feitas usando a inteligência artificial da Adobe, que é o Firefly, né? Você vai colocar teu texto aqui nessa caixa e ele vai criar para você uma imagem bem legal. Então, eu como costumo usar o Leonardo.ai, eu faço aqui. Vamos fazer aqui numa navegação anônima. Vou colocar lá, criar uma conta, já estou listado. Tá, ele abre o app.leonardo.ai e ele vai pedir teus logins. Mas se eu logar com a conta do Google, ele já vai direto. Você não precisa nem esperar o e-mail deles de confirmação, etc. Então, é só clicar e logar com a tua conta aqui que ele já começa a funcionar, tá? Beleza. Então, eu utilizo o Leonardo.ai, a gente vai aqui em geração de imagens e você vai escrever no teu prompt aqui, né? Tua linha de comando da imagem que você quer. Chapeuzinho vermelho com vestido e capa azuis, fugindo do lobo mau. E é isso aí. Aí a gente vai selecionar aqui um dos modelos que ele utiliza para geração das imagens. Vamos colocar aqui Cartoon. E para Cartoon normalmente fica melhor esse RPG aqui, 4, 5. Tem que testar com alguns outros. Então vou testar com RPG versão 5, tá? Prompt negativo, vou colocar aqui Double Head, Multiple Toes, Multiple Fingers. Então
neste prompt negativo aqui, eu coloquei o que eu não quero. Não quero cabeça dupla, não quero múltiplos dedões, não quero múltiplos dedos normais, né? Porque é fora o dedão. Não me ocorreu mais nada, mas é isso aí. Então vamos lá, gerar. O problema desse RPG versão 5 é que ele gera neste tamanho. Ele foi treinado para este tamanho aqui de imagem, gente. Tá? 640 por 832. Então, se você quer uma imagem de tamanho diferente, normalmente eu pego aqui, ó, clico aqui, em 1024 por 768. Ah, gente, desculpe, olha só. Vocês viram que eu coloquei o prompt em português, né? Mas acho que só com a palavra cartoon ele gerou. Desculpa, gente. Teríamos que traduzir isso aqui. Então eu vou colocar aqui na tradução do Google, que é o que vocês fariam aí. Google Tradutor, digitar o texto em português aqui, ó. Pô, chapeuzinho vermelho, copia isso aqui. Vamos voltar lá no Leonardo e vamos colocar aqui, ó. Little Red Riding Hood in blue dress and cape running away from the big bad wolf. É isso aí, ó lá, gerar. Ó, não colocou múltiplos dedos, ele tirou alguns braços fora, mas, gente, umas imagens assim impressionantes, né? Umas imagens muito legais. Claro que às vezes não acerta, não fica boa de primeira. Você pode procurar alguns prompts negativos já usados em outras inteligências artificiais que o pessoal disponibiliza ali que você pode estar utilizando, né? Copiar aqueles prompts e só colocar ali. Eu estou colocando aqui de cabeça, sem muita pretensão, que essa na verdade é mais informativo, só para ensinar vocês como é que eu faço, tá? Tá, não gostei, vamos tentar o seguinte, Dream Shaper. Mudei para Dream Shaper, eu quero continuar nesse 1024 por 768, ele dá uma mensagem que esse modelo não foi treinado nesse tamanho, então provavelmente ele pode não gerar resultados tão corretos por causa disso, né? Porque aqui ele foi treinado em 640 por 132. E eu estou pedindo para ele me gerar uma imagem de 1024 por 768. Gerar. Olha, gente, você vê que ele é muito rápido. E olha só isso aqui, ó. Chapeuzinho vermelho com vestido azul. Única coisa que ficou, né? Ficou aqui um double hand, né? Ficou um pedaço de mão aqui, um aqui dentro e um aqui fora também. Normalmente o pessoal utiliza assim mesmo e não faz nada. Eu pegaria, se eu fosse, né, bem perfeccionista aí para ficar com um negócio bem legal, eu tiraria esta parte aqui no Photoshop, tá? Porque pode ver que não está combinando com a posição da perna dele, né? Esse aqui eu tiraria, talvez tirasse isso aqui também, e o resto tá legal. Aqui eu disfarçaria essa mão e apagaria essa mão daqui e aqui também, tá? Então aí simplesmente era baixar a imagem. Então eu utilizo o Photoshop para fazer essas edições, tá? Então eu entro aqui no Photoshop, eu vou abrir, abro a imagem, vou lá, vou pegar essa ferramenta aqui. Ó, nem que fica assim, gente, tá vendo? Ainda se eu quisesse tirar isso aqui fora, né? Eu pegaria, de repente, uma outra ferramenta aqui de carimbo, né? E aí pegaria aqui uma ferramenta de smudge. Olha só, gente. Não tá perfeito, mas tá melhor do que aquela mão aparecendo, né? Ainda se eu quiser, eu venho aqui, ó. Tá, e dou uma disfarçada nisso aqui. Diminuo aqui a resistência. Então, gente, eu poderia utilizar essa imagem perfeitamente, porque ela ficou muito bacana. Talvez arrumar esses dedos aqui, que ficaram meio esquisitos, né? Mas é isso. Então eu teria... Ah, mas eu não tenho Photoshop, Luca. Tá. Então onde é que você poderia fazer isso aqui? Tem uma versão que chama Photopea. Tá? Photopea seria uma cópia do Photoshop diretamente na internet. Tá? Vou numa janela anônima. Photopea. Photopea está aqui, Online Editor. Quando você abre ele a primeira vez, ele vai vir assim, ó, tá? Daí você fecha essa parte de cima aqui, beleza.
E aí você fica como se fosse com o teu Photoshop aqui aberto, né? Aí você vai pegar, abrir do computador, vou utilizar agora não. Tá lá. E aí praticamente você tem as mesmas ferramentas que eu usei lá atrás, ó. Que eu já estou acostumado, que eu acho o Photoshop uma ferramenta sensacional. E aí você tem que ir mexendo aqui nas configurações. E a força lá estava 100%. Claro que isso aqui é um programa que não é igual, né? O Photoshop. Ele é uma cópia parecida, mas se ele fosse exatamente igual, né? Imagine. Então, desta forma, gente, utilizando o Photopea, daí é só você salvar, né? Arquivo, salvar ou exportar aqui como JPG, PNG, né? Normalmente você vai exportar, tá? É isso. Então, você exporta a tua imagem lá. Chapéu. Então, uma vez que nós geramos a imagem na inteligência artificial, aí você simplesmente vai no Canva, vai em Upload, vai subir as tuas imagens, clica na imagem, ele já está lá no meio. Olha, não vai ficar no tamanho certinho, por quê? Porque lá era 1024 por 768. Então, se você aumentar muito para compensar, você acaba perdendo um pouco da imagem, porém seria o correto, né? Posiciona de forma que fique o que você quer da imagem aparecendo. Utilizar texto é tranquilo. Mas se eu fosse colocar alguma seta no Photoshop, gente, eu teria que baixar uma seta PNG, né? Pega uma seta aqui PNG, baixa essa seta e aí vou colocar lá no Photoshop. Porém, se eu quisesse que a seta fosse vermelha e que o contorno dela fosse de outra cor, eu estava lascado, né? Eu teria que criar essa seta no Photoshop e seria bem mais trabalhoso, tá? Daí, quando eu preciso disso, o que eu utilizo? Eu trabalho muito também com edição, eu trabalho com Corel. Mas o Corel também é super limitado para esse tipo de coisa. No Corel você tem que criar as coisas. Então, o que ele tem de seta pronta? Se você for no Corel aqui, você tem em formas comuns, né? Olha aqui, ó. Você só tem isso aqui, ó. Isso aqui é para você fazer fluxograma, para você fazer coisas simples, né? Tudo que for diferente você tem que criar. Então o que eu fiz? Eu peguei uma seta aqui básica, né? Que aí na seta básica você pode arrumar o formato do jeito que você quer da seta. Por ser um vetor, você pode mudar a cor de dentro, a cor de fora. E aí se eu quisesse depois transformar isso num objeto diferente, aí eu teria que converter isso aqui em curva e trabalhar como se isso aqui fosse uma curva. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar pontos, transformar esses pontos em curva. Está vendo a dificuldade de eu querer inclinar essa parte da seta que eu teria que fazer meio que manual, sabe? Teria que fazer assim, ó. Ajustar ponto a ponto. Imagine que eu quisesse fazer uma seta assim. Então, no Corel eu tenho a possibilidade de fazer, mas você precisa mexer no Corel, precisa aprender, né? Então já é mais complicadinho. Vamos esquecer o Corel, mas são as ferramentas que eu utilizo. E voltando para o Canva, né? A facilidade do Canva é que você vem aqui em texto e coloca, e se você tiver, né, o pago, olha aí, você pode usar qualquer coisa. Esse aqui não é pago não, esse aqui é gratuito. Então vamos colocar lá, run, corra. E aí, se eu quisesse uma seta, vou em elementos, só digitar aqui, ó, gente, em elementos, seta. Então eu tenho setas em formas, em elementos gráficos, em fotos e até em vídeos, tá? E até em molduras. Então, vamos aqui em elementos gráficos, ó, ver tudo. Eu tenho uma infinidade de setas prontas para usar, inclusive animadas, se eu quiser colocar no vídeo, dentro do vídeo, né? Claro que na capa não vai fazer sentido. Vamos pegar essa aqui, ó. Olha outra vantagem, gente. A seta pode ser editada a cor, tá? Ó, vou pegar aqui essa cor aqui, ó. Olha lá. Claro que não consigo mudar, por exemplo, o contorno da seta, mas eu pude mudar a cor da seta. Não gostei. Vamos colocar um amarelinho, vamos colocar um amarelão, um amarelo bem forte, tá? Tá ali, ó. Tudo bem, gente? Então, você consegue fazer uma porção de coisas, né? Você consegue animar essa seta. E se for uma outra seta do tipo formas?
Na seta do tipo formas, elas são formas mais simples, igual lá do Corel que você viu. Então veja, não tem algumas setas muito legais, diferentes, né? Então vamos supor que eu pegue essa seta aqui, ó. Aí esta seta aqui, sim, eu já consigo fazer algumas alterações nela, por exemplo, cor de dentro, espessura da borda, tá? Arredondamento dos cantos da seta. Olha só que legal. Então você vai utilizar essa quando você quiser uma seta diferente e não se incomodar com o contorno. Quando você quiser mexer no contorno, você vai ter que utilizar essa. Mas se eu quisesse curvar ela, Luca, tinha jeito? Daí não. Aí você não vai conseguir modificar essa forma aqui. Então não tem muito como mexer nesse formato, tá bom? Então é isso. Bom, é dessa forma, gente, que daí uma vez que eu tô com a minha capa definida, aí é só você vir aqui e baixar o teu modelo em JPG ou PNG, tá? 1280 por 720, você baixa ele e aí sobe lá no teu vídeo do YouTube, tá? Coloca o vídeo lá no modo não listado, tá? Não sobe imediatamente o vídeo. Depois que você fizer a thumbnail, depois você coloca teu vídeo como público. Então é isso, gente. Tá lá a nossa capa, né? Para os vídeos do YouTube. Espero que vocês tenham aproveitado. Acho que para vocês é mais fácil utilizar o Canva. Eu mesmo tenho utilizado o Canva com as inteligências artificiais que facilitam muito a nossa vida. Mas você viu que é importante você aprender também alguns recursos, né, para você utilizar edição de foto. Pode ser qualquer outro editor de fotos que você saiba mexer, para que você resolva esses pequenos probleminhas aí que aparecem nas imagens de inteligência artificial. E aí, dessa forma, né, teu vídeo fica bem bacana, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado aí um pouco para vocês, tá? E qualquer dúvida, coloque nos comentários ali embaixo. Grande abraço, até a próxima.